Capítulo 3.7 Acelere. 5. Mude sua vida, e o seu estilo de vida. Para melhor, as minhas coisas favoritas na vida não custam dinheiro nenhum. É muito claro que o recurso mais precioso que todos nós temos é o tempo. Steve Jobs, o que aconteceria se, por um momento, você considerasse fazer uma mudança? Uma grande mudança, como pegar suas coisas e se mudar para outra cidade. Você poderia viver como um rico em Boulder, no Colorado, pelo mesmo aluguel de Nova York ou São Francisco. O custo de residências, alimentos, impostos e assim por diante difere enormemente dependendo de onde você mora. Os Estados Unidos, o mundo, enfim, é uma oportunidade limitada esperando que você o explore. Então, por que é importante parar por um momento para considerar o que a vida poderia ser se você vivesse em outra cidade? Você está morrendo congelado nos invernos do meio-oeste, ou enfrentando o calor do verão em Atlanta, se perguntando, ano após ano, por que não deixa tudo para trás e se muda para uma região com um clima melhor? Como nativo do sul da Califórnia, fico surpreso com pessoas que passam a vida congelando na tundra do Ártico de Minneapolis ou Chicago. Mesmo se você não se importe com o tempo, tem de se preocupar com o custo de vida. Uma casa de $1 milhão em Washington custa uma fração disso em Raleigh, na Carolina do Norte, uma cidade classificada como o terceiro melhor lugar para negócios e carreiras pela Forbes, sem mencionar os polos de alta tecnologia e educação, e a cidade também tem um ótimo clima. Que tal algo menos radical? Sair de São Francisco e se mudar para San Diego? Você pode permanecer no excelente estado da Califórnia e, ainda assim, cortar os seus custos de habitação em 32%. Uma coisa é ser eficiente em termos de impostos nos investimentos, outra é ser eficiente em termos de impostos na vida. Você está tentando economizar 5% aqui, 10% ali. Que tal economizar 10% ou 15%, ou mais, em tudo que você faça mudando para uma cidade menos cara ou um estado mais amigável em termos de tributos? Pense em todo o dinheiro adicional que teria para investir, compartilhar ou doar se ele não fosse direto para o aluguel, a alimentação ou o transporte. Uma única mudança poderia significar um aumento de 10% a 30% em sua renda. Se você já estiver economizando 10%, com uma mudança pode economizar de 20% a 40% sem gastar um centavo a mais. Essa mudança em sua taxa de poupança vai impulsionar enormemente sua máquina de dinheiro, e isso vai melhorar maciçamente o ritmo da sua caminhada até a liberdade financeira. Eu sei o que você vai dizer. Mudar de cidade? Você deve estar louco, Tony. Eu não posso simplesmente pegar as minhas coisas e me mudar. Tenho um emprego, tenho família, tenho amigos. Vivi a minha vida inteira em Dallas. Ou Seattle, ou Miami, ou Denver. Mas se você percebesse que poderia economizar 10 anos da sua vida de investimentos, alcançar os seus objetivos da liberdade financeira uma década mais cedo ou até mais, será que não valeria a pena? Gerações de norte-americanos consideraram a aposentadoria o momento de fazer as malas e se mudar para uma região com um clima mais quente, uma cidade menos cara ou um lugar bonito e discreto como Boise, em Idaho, ou Greenville, na Carolina do Sul, para ter contato com a natureza e desfrutar das atividades ao ar livre. Mas por que esperar até a aposentadoria? Por que não mudar de CEP hoje? Por que não encontrar um lugar para acomodar a família, que lhe permita reduzir o custo de vida e elevar a qualidade de vida ao mesmo tempo, enquanto você é jovem o suficiente para você mesmo e os seus filhos colherem os frutos? Se você ainda estiver sacudindo a cabeça negativamente, eu entendo. Na verdade, eu concordava com você nesse aspecto até pouco tempo atrás. Eu fui criado na Califórnia e nunca imaginei viver em outro lugar. Mesmo quando comecei a viajar muito e a comprar casas e propriedades em todas as partes do mundo, a Califórnia sempre foi a minha base. Então, em 2012, a Califórnia aumentou os impostos para as pessoas com os maiores níveis de renda para 13,3%, um aumento de mais de 30%. Depois de uma vida inteira sendo consumida pelos impostos de renda estaduais, historicamente, entre os mais severos do país, a situação ficou ainda pior. A carga tributária efetiva, depois da incidência dos impostos federais e estaduais, da Previdência Social, dos impostos sobre investimentos, dos impostos sobre a folha de pagamento e do imposto do Obamacare, atingiu 62%. Isso significava que, de cada dólar, me restavam 38 centavos. Só 38 centavos. Além disso, o novo aumento do imposto de renda estadual teve efeito retroativo, o que significa que eu teria de pagar um imposto adicional sobre a renda que eu já havia ganhado naquele ano. Mudaram as regras depois do jogo começado. Cheguei ao meu limite. Aquilo era ultrajante. Por causa das minhas viagens e do tempo que eu passava nas outras casas, eu estava morando na Califórnia apenas 90 dias por ano. 90 dias para um imposto estadual, literalmente, multimilionário.
A Califórnia já não era sustentável para mim. Eu não suportava mais. Eu tinha cumprido todas as regras, e as regras tinham se voltado contra mim. Porém, em vez de sentir pena de mim mesmo, deliberei com a minha consciência, ou com os meus pés, devo dizer. Junto com milhares de outras pessoas, Sadie e eu percebemos que não éramos mais bem-vindos na Califórnia. Por isso, decidimos dar o passo decisivo e procurar um novo lugar para morar. Na verdade, nas últimas 2 décadas, a Califórnia perdeu mais de 30 bilhões de dólares em receitas anuais de imposto de renda para estados como Nevada, Arizona, Texas e Wisconsin. Se você quiser avaliar a dimensão dessa tendência e quantas pessoas estão se mudando dos estados com impostos elevados para estados com baixa tributação, acesse www.omoneyvalks.com em inglês. Transformamos nossa tarefa em uma espécie de caça ao tesouro. Procuramos locais como Lake Tahoe, cujas montanhas, a mistura de estações e a vibração de cidade pequena realmente nos agradaram. E Austin, no Texas, onde a música, a energia e a alta tecnologia se unem para formar a estrutura de uma comunidade inovadora e conectada. Com alguma relutância, também analisamos a Flórida. Tudo o que eu conhecia sobre aquele estado eram os jacarés e os idosos. Mas esse é o estereótipo, não a realidade. O que nós encontramos foi um paraíso em Palm Beach. Depois de visitarmos 88 propriedades em 3 estados, em 3 semanas, eu disse que eu era um cara de ações contundentes. Encontramos uma casa exclusiva e nova de frente para o mar, em Palm Beach. 8.000 metros quadrados, quase 61 metros de fachada para o oceano, de um lado, e o canal intracostal do Atlântico, do outro, com cais para barcos de 50 pés. Parecia que eu estava de volta à minha casa em Fiji. Era extraordinário. Sadie tem tudo o que você deseja por perto. Restaurantes de renome mundial, lojas, fácil acesso a toda a costa leste e toda a privacidade e serenidade de viver em uma ilha, bem aqui nos Estados Unidos. Naturalmente, o preço era muito mais alto do que eu jamais quis ou imaginei pagar por uma casa. Mas a Flórida não tem imposto de renda estadual. Passamos de 13,3% de imposto de renda estadual na Califórnia para 0, nada mesmo. Então, eis aqui a estratégia. Com os impostos estaduais que estamos economizando todos os anos, vamos, literalmente, quitar inteiramente nossa casa nova em 6 anos. Prestou atenção nisso? Estamos pagando toda a nossa casa com as economias fiscais, de que agora desfrutamos por sermos residentes no estado do Sol, e não no estado de Ouro. Isso quase faz você pensar que nós deveríamos ter feito isso antes, não é? Mas antes tarde do que nunca. Como se não bastasse, mas basta. Nós melhoramos incrivelmente nossa qualidade de vida quando fizemos essa mudança. Todos os dias, nós nos beliscamos ao acordar com um clima magnífico, 25,5 graus, com uma brisa fresca vinda do mar e uma água com a qual você pode se fundir de tão morna que é. De fato, Sadie e eu nos tornamos quase fervorosos no entusiasmo com o novo lar. Dizemos aos amigos e à família para pensarem bem, se mudarem para Palm Beach e se juntar a nós. O meu filho mais novo já se mudou para cá. 2 dos meus amigos mais queridos no mundo estão prestes a sair de Connecticut e Nova York e vindo para ficar. E, logicamente, mesmo que eles tivessem decidido não se mudar, teríamos, de qualquer maneira, usado alegremente nossas economias fiscais e comprado passagens para que todos eles viessem nos visitar neste paraíso.